Livro de Ruth, livro de uma história de amor num tempo de horror. Eu acho que ele, de fato, é um pano de fundo muito macabro, um pano de fundo triste, um episódio muito tenso da história de Israel, em que a gente lê uma história tão bonita como essa, que é a história de Ruth, e a gente precisa de uma inspiração assim mesmo, como essa mulher, para os tempos que nós estamos vivendo, né? Hoje no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade. E às vezes, né, a gente é muito surpreendido, temos sido surpreendidos no livro de Marcos, em Jesus se encontrando várias vezes com mulheres. Mais uma vez, uma mulher agora vem para trazer para a gente uma nova perspectiva a respeito da vida. E eu queria fazer a leitura com vocês os primeiros 5 versículos, e hoje nós vamos meditar só neles, tá? Nos primeiros 5 versículos de Ruth, que diz assim o texto da palavra. Todo mundo conseguiu achar? Josué, Juízes, Ruth, logo no comecinho. O 8º livro da Bíblia. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra que vem ao encontro das nossas necessidades. Tudo que precisamos está em Ti. Tudo que precisamos para viver uma vida transformada e transformadora, uma vida inspiradora, uma vida nova mesmo. E quando nós encontramos com Cristo, tudo se faz diferente. E nós te agradecemos porque essa palavra inspirada pelo Senhor vem iluminar os dias em que nós vivemos. Dias que o Senhor Jesus Cristo disse que não seriam fáceis. Dias de aflição. Neste mundo teremos aflição, mas nós podemos olhar para Cristo e saber que Ele venceu o mundo. E por isso nós podemos encarar as aflições, desafios, medos e dificuldades do nosso dia à luz da ressurreição de Jesus Cristo. E nós oramos, Deus, para que essa Tua palavra venha trazer esperança mesmo aos nossos corações e tudo aquilo que vivemos, as fragilidades humanas, as dificuldades humanas sejam refletidas na Tua palavra aqui, mas mais do que isso, a esperança, o amor, a graça do Senhor vem iluminar os nossos dias e nos encaminhar, e nos orientar, e nos ensinar, e nos transformar. Então, Espírito Santo, vem e ministra no mais profundo dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Essa história já se passou há mais ou menos 3.000 anos atrás. Do outro lado do mundo. É uma história, como eu já disse, que tem 4 capítulos. 4 capítulos formam uma história muito bem construída. Meticulosamente construída. Um conto curto, mas um conto bem desenvolvido. Aliás, toda a palavra de Deus mas Ruth é assim um xodó mesmo de muita gente, porque é um livro construído, escrito com esmero. Sabe aquele livro, aquela arte, aquela obra de arte mesmo? E Ruth é uma obra de arte na Bíblia, porque é um livro escrito com muita propriedade, literariedade. É um livro bem costurado. E o livro de Ruth, eu preciso dar um panorama para vocês, para a gente poder entrar, é um livro em que a história de Deus se desloca, se move. Então você está acompanhando a história de Deus no mundo, a história de Deus no mundo num povo chamado Israel, um povo que nasce a partir de Abraão e Sara, depois Isaac, depois Jacó, depois os 12 filhos de Jacó, e depois uma multidão que vai para o Egito, é escrava, 400 anos no Egito, escravos, libertos miraculosamente por 10 pragas e finalmente a Páscoa, são libertos e a gente conhece aquele episódio dramático em que eles atravessam o Mar Vermelho. Então Deus os conduz por 40 anos pelo deserto, até que eles se apropriam da terra prometida em Canaã, uma terra que emana leite e mel.
E eles chegam finalmente nessa terra, e a história de Deus agora se desloca não de uma nação, ou de uma nação para um indivíduo. Eu não sei onde está meu celular, tá ali, ó. De uma nação para um indivíduo. De homens, líderes homens, Moisés, Josué, guerreiros, para uma mulher. E do povo de Israel escolhido, o povo escolhido por Deus, a menina dos olhos de Deus, povo de propriedade exclusiva, nação eleita, sacerdócio real, para uma estrangeira. Então, pensa assim, a história de Deus se deslocando de uma nação para um indivíduo, de homens para uma mulher, e do povo escolhido para uma estrangeira. É o que está acontecendo no livro de Ruth. A história de Deus se desloca, se move agora para um protagonismo feminino. Então, o próprio nome do livro, Ruth, que é um nome que muitas mulheres têm hoje, em homenagem a essa primeira mulher, a Ruth, vem daqui. Que uma mulher que tinha tudo para dar errado, mas que assume o protagonismo e que vem dar pra gente uma luz mesmo, porque é o protagonismo feminino no mundo patriarcal. No mundo em que homens não apenas governavam, mas sem os homens nada funcionava. Tudo girava ao redor dos homens. Uma mulher desacompanhada de um homem era uma mulher completamente vulnerável, relegada à mendicância e à prostituição. E uma mulher estrangeira no mundo não apenas patriarcal, mas no mundo xenofóbico. Sabe o que é xenofobia? É a aversão ao estrangeiro, a aversão ao estranho, a aversão ao diferente. Então você imagina como que essa coisa lidava no povo de Deus. Porque Israel, nós somos o povo de Deus escolhido por Deus. Nós conhecemos o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus nos escolheu. E provou que nos escolheu vencendo o faraó. Então nosso Deus é o certo, nós somos a nação certa. Vocês, povos, são errados e os deuses de vocês são os errados. Então, uma moabita, você imagina uma mulher estrangeira no meio assim, deveria ser em tese rejeitada. Mas na verdade ela está sendo usada por Deus para trazer o povo dele de volta à consciência que havia se perdido. Então, uma estrangeira agora é usada por Deus para aquilo que Deus quer fazer no povo dele. Né? É doido que a gente viu isso muito no livro de Marcos. Como Deus usava pessoas que a gente não esperava ver nada de lá. E Deus usa aquela pessoa, lembra da mulher, do cachorrinho? Né? Deus usava pessoas estrangeiras para dar uma lição no povo dele. Deus usou o oficial romano, o homem da Bíblia que demonstra mais fé no Novo Testamento, com Jesus. O homem que demonstra mais fé no livro de Marcos é um oficial romano, um estrangeiro. E aqui, mais uma vez, a gente já vê essa antecipação de uma pessoa estrangeira demonstrando fé. Mas é mais profundo ainda porque eu queria dar o pano de fundo e tem uma mudança muito drástica. Porque quando você lê os livros anteriores, Josué e Juízes, você se depara com guerras. Derramamento de sangue. Livros assim de guerras sangrentas, gente. As guerras, a gente está acompanhando hoje as guerras que acontecem no Oriente, né, aquela coisa toda. E quando a gente vê assim, um míssil matando crianças, mulheres, pessoas inocentes, civis, a gente fica horrorizado, certo? Naquela época, agora você imagina, hoje nós vivemos na época dos direitos humanos. Imagina como era uma guerra naquele tempo. O que não se fazia com o ser humano? Era guerra, gente, que você assim, não consegue imaginar o tipo de coisa que se fazia com o ser humano naquele tempo. As guerras sangrentas. E a Bíblia descreve essas guerras. Guerras, assim, quando você lê o livro de Josué, um livro que se eu pudesse dar um nome, uma palavra assim, Josué, conquista. A conquista da terra prometida. Tomar posse da terra prometida. Uma terra que está habitada. Então, ok, você vai tomar posse da sua terra, mas só tem uma questão, ela está habitada. Você vai ter que lidar com esse povo aí. E a gente vê o povo de Israel, de fato, guerreando contra esses povos. E agora a gente se move para um mundo de Ruth, que é um mundo pacífico. É um mundo que um autor, um escritor comentarista, disse assim, ó,
Ele diz que quando você lê Ruth, você cheira colheita. É um livro com aroma de colheita. Então, assim, se você lê Josué e Juiz, você tem aroma de sangue. Se você lê Ruth, você sente o aroma da colheita, da terra molhada. É um livro da paz, é um livro pacífico. É um livro da lavoura, é um livro com ambiente, essa palavra que você não ouve há muito tempo, ambiente bucólico. Lembra dessa palavra? Um ambiente pastoril, não é? Que já vai no TV, inclusive, obrigado, viu? Já vai no TV, inclusive, o tipo de pastor que Deus chamará para guiar o seu povo. Um pastor que não será tirado da cidade, mas um pastor que será tirado do campo, das ovelhas. Davi era pastor de ovelhas, lembra? E esse livro já antevê esse tipo de rei que Deus quer que governe, um ambiente das lavouras. E outra, quando a gente lê Juízes, a gente lê um livro em que as leis de Deus não eram cumpridas. Quais eram as leis de Deus? Se você lê Levíticos, Deuteronômio, os livros que antecedem Juízes, Josué, eram livros assim que Deus falava: meu povo, é assim que você vai viver, entendeu? É assim que você vive. E quando você e aí, quando você lê Juízes, é um momento em que as leis não eram cumpridas. O povo de Deus não respeitava as leis de Deus. Você quer o ícone disso? Sansão. É um erro gravíssimo colocar Sansão como se ele fosse um exemplo de moral para a gente seguir. Gente, Sansão era o crápula, um traste. Ok? O Sansão era terrível. Ele era o símbolo da insubmissão, da irreverência, da rebeldia, da insubordinação, do eu faço do meu jeito e eu consigo dar um jeito, então eu vou lá e resolvo porque eu consigo. Eu tenho recursos para resolver, eu faço do meu jeito. E assim é o livro de Juízo, um livro em que as leis não eram obedecidas. Quando você move para Ruth, as leis estão funcionando. As leis de Deus estão sendo obedecidas, o povo está se submetendo, e você conhece um outro homem chamado Boaz, que nós veremos mais para frente, que diferente de Sansão, não tinha uma força bruta, um cara que podia muitas coisas, mas era um homem que respeitava o próximo, que submetia à lei de Deus e que obedecia a Deus. E a gente vê também o tema, né? Antes o tema da conquista, lá em Josué, e aqui o tema do livro de Ruth em uma palavra. Eu vou usar essa palavra original, porque eu acho que ela traz pra gente aquilo que o livro de Ruth é. A palavra Hesed. Se escreve H-E-S-E-D. Hesed. É uma palavra hebraica. E Hesed significa mais do que amor. Traduzindo, nossa Bíblia está amor. Amor de Deus, tá? Amor. Muitas vezes na Bíblia está amor. Tá? E inclusive eu coloquei Ruth uma história de amor. Mas não é amor no seu sentido como a gente conhece hoje. É o amor pactual. O que é o amor pactual? O que é o amor do pacto? O amor da aliança. É um amor que não é assim, ele faz uma coisa por você e fala, então, tchau, a gente se vê, a gente se tromba por aí um dia, quem sabe, talvez. Não, amor pactual é assim, então vamos fazer uma aliança e a partir de agora você é meu e eu sou teu. Vamos fazer uma aliança em que nós vamos caminhar juntos e vamos pertencer um ao outro. Vamos fazer uma aliança e a partir de agora a gente tem pacto de que, independente do que aconteça, nós estaremos juntos e nós protegeremos e cuidaremos uns do outro e respeitaremos um ao outro. O amor recede ao amor do pacto. Não é esse tipo de amor que encontra, faz o que tem que fazer e vai embora. Não é o tipo de amor que tropeça e fala, desculpa. Não é o tipo de amor que fala assim, precisando de mim, estamos aí. É o tipo de amor que caminha junto independente do que acontecer. Aliás, Jesus é a prova mais cabal do que é um amor do pacto. Porque o que Jesus veio fazer se não cumprir a aliança? Jesus é o Deus do pacto, é o amor do pacto. É um Deus fiel, é um Deus que tem uma história,
É um Deus que agiu fielmente na história e que agiu fielmente na nossa história e que fala assim, ó, quando ele age na nossa vida, ele quer fazer o que conosco? Um pacto. E Deus não tem um pacto com indivíduos. Deus não tem um pacto comigo, um outro pacto com a Érica, um outro pacto com a Thaís, um outro pacto com o William. Não. Ele tem um pacto com um povo. Ele diz para você e para mim, faça parte do meu povo, com quem eu tenho um pacto, com quem eu tenho uma aliança. Nosso Deus é um Deus de alianças. É um Deus que se relaciona com o povo e ele é fiel à história desse povo. E ele convida a gente a entrar e participar da aliança que ele tem com este povo. Entende? Eu não estou falando que Deus não abençoa pessoas que não fazem parte. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus é generosíssimo. Ele abençoa todo tipo de gente, inclusive que você nem imagina, que você nem gostaria que abençoasse. Mas ele tem uma aliança com um povo. E essa história, a história de Ruth, se a gente pudesse assim dizer uma palavra que resumisse tudo que ele representa e tudo que Deus é para nós, seria recede. O amor pactual, o amor da aliança. Deus tem uma aliança conosco. Por isso, inclusive, que o maior símbolo que Deus colocou no mundo para expressar quem ele é o do casamento. Não é? Para dizer, não é? Quando Deus cria o ser humano, ele cria um casal e fala, casa, Deus vai lá e faz um casamento. E o final da história é o casamento entre Jesus e a igreja. E quando Jesus fala com os homens, ele diz, amem suas esposas como Cristo ama a igreja. Então sempre foi uma relação pactual. Ele quer que o casamento seja uma expressão concreta de quem ele é. Né? E a gente vai ver isso aqui. Então vamos lá. Versículo número 1 diz assim, na época dos juízes houve fome na terra. Já disse então que o livro dos juízes é um livro... Ai, gente, eu não sei nem explicar, assim, é um livro terrível. Quem já leu Juízes? Já leram? Não lembra? Às vezes a gente lê naquela leitura panorâmica da Bíblia, né? Os primeiros livros a gente passa por ele. É melhor você nem lembrar. Porque é um livro terrível. Um livro encharcado de sangue. Um livro proibido para menores de 40. Assim, um livro... Assim, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu estava lendo e falei, não está na Bíblia isso. Não está acontecendo isso, está na Bíblia. Está na Bíblia. Porque é umas coisas assim, gente, é um livro que tem vingança, fratricídio, ou seja, morte de irmãos, desonra, estupro coletivo, desmembramento de corpos. É um livro assim, gente, que parece assim, sabe aqueles escândalos que a sociedade diz assim, gente, onde o ser humano vai parar? Né? O seu dito viria no jornal e falaria assim, esse mundo está acabando. Ou assim, seu dito, lê Juízes, que você vai ver que o mundo está acabando faz tempo. Né? Ah, esse mundo está no fim, ai, Jesus vai voltar. Sabe quando você vê umas coisas no jornal e fala assim, ah, Jesus vai voltar mesmo? Não tem jeito, lê Juízes. Você vai ver que a coisa é feia há muito tempo. O livro de Juízes é assim... quando chega naquela cena do esquartejamento, fala assim, daí para baixo, daí não tem mais... Sabe quando você fala assim, agora chegou no você viu que o poço tem buraco? Sabe? É a cena mais grotesca que a gente tem. E o refrão de Juízes naquele tempo não havia rei em Israel. Claro. Naquele tempo não havia rei em Israel. E isso diz o quê? Naquele tempo não havia rei. Nós éramos governados pelos juízes, que eram líderes carismáticos, tá? Então, juízes, hoje a gente está no dia de eleger prefeitos e vereadores, eram líderes, juízes naquela época, eram tipo assim, pessoas muito carismáticas que acabavam assumindo o protagonismo e a liderança do povo. E eram normalmente pessoas assim, carismáticas que tinham muito carisma sem nenhum caráter. Então você imagina aquela pessoa que tem dons incríveis, mas esses dons não são seguidos por um caráter firme, pulso. É uma pessoa incrível, você fala, nossa, gente boa, hein? Meu Deus do céu, fulano, você precisa de ver.
Mas sim, é uma pessoa que tem amnésia do que ela disse ontem, fala qualquer coisa, age por conveniência. Então eram líderes carismáticos. E aí, o livro de Juízes tem um outro refrão, que na verdade acompanha esse, diz assim, ó: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Então o livro, sabe, Casa da Mãe Joana, eu acho que um subtítulo bom para Juízes é esse. Juízes, Casa da Mãe Joana. Que é tipo assim, cada um. E sabe o que é mais interessante? Quando você lê Juízes, não tem nenhum comentário para ajudar a gente a julgar aquilo. Quando você lê, não tem nenhum dizendo isso era muito errado. Não tinha. Era tipo assim, ele só descreve o que aconteceu e deixa você se virar com. Mas isso não é errado. Você lê e você fala assim, mas isso não é errado. Então, o julgamento é seu. A Bíblia só está descrevendo, deixando você se assustar com a descrição e a narrativa daquilo que está acontecendo. É um tempo de profundo relativismo ético e moral. Total. Então você imagina assim, faz o que você quiser aí. Você acha que é certo? Então faz. Eu acho que é certo tal coisa. E você? Eu acho certo tal coisa. Então faz o que você acha que é certo. E cada um faz o que acha que é certo. E cada um vive ao seu bel prazer. E cada um se move por aquilo que acredita ser o que é melhor para si. Relativismo moral. É uma descrição muito precisa do tempo que a gente vive. Um tempo de relativismos de todos os tipos. Né? E aí, Provérbios diz assim, eu me lembrei desse texto. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final dão em caminhos de morte. Eu me lembro que eu me converti e eu li esse versículo em Provérbios. Eu fiquei apaixonado por Provérbios quando me converti. E eu lia vorazmente Provérbios. Li muitas vezes Provérbios. Estou até hoje tentando ser sábio. Provérbios, Provérbios, Provérbios. E eu li esse versículo lá em Provérbios capítulo 14. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final dão em morte. Quantas vezes a gente já não tomou decisões que naquela hora pareciam ser a melhor coisa a se fazer, mas depois a gente percebeu que não eram os caminhos de Deus. Não era a vontade de Deus, não refletia aquilo que é o caminho, o querer de Deus para nós. É um tempo de ignorância. E se você lembrar, em Gênesis 3 diz assim, quando a mulher foi tentada pela serpente, ela olhou para o fruto que estava no jardim, lá o fruto da árvore do conhecimento, e o fruto pareceu agradável. Que interessante, né? Ela olhou e falou assim, mas não é que esse fruto parece ser interessante? Hoje surge uma ideia boa aqui na minha cabeça. E se a gente comesse ele? Ah, mas Deus mandou não comer. Mas me parece tão agradável. Sempre é o que parece, é o que se afigura, é o que se apresenta pra gente. Naquele momento pareceu interessante. Naquele momento pareceu uma boa ideia. Naquela hora eu olhei e falei, nossa, eu acho que é uma ideia genial eu comer esse fruto. E muitas vezes é isso. E aí a Bíblia fala assim, naquele momento os olhos de ambos, o homem e da mulher, se abriram. Não é interessante usar essa expressão dos olhos? A gente conversou tanto sobre os olhos. Os olhos deles se abriram e viram que estavam nus. Tá, os olhos se abriram. Os olhos se abriram e eles perceberam este mundo. E este mundo pareceu absoluto. Mas esse mundo é relativo. A gente sabe disso. Mas esse mundo pareceu absoluto. E aquilo que é absoluto, invisível, pareceu relativo. Parece que os olhos do ser humano, depois que a gente pecou lá no jardim, a gente perdeu de vista aquilo que é absoluto e invisível, permanente. E para nós, tudo que existe é aquilo que é palpável, daquilo que se apresenta, daquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso tocar, daquilo que eu posso ver, daquilo que pode me atrair, daquilo que pode mexer comigo. Então parece que esse mundo se tornou absoluto e atraente, e aquilo que é invisível e eterno se tornou para mim irrelevante. Ah, se der, a gente obedece, se não der, a gente se esquece. Mas isso que está apresentando para mim parece uma boa oportunidade. E a gente vai se movendo pela circunstância. E muito do que a gente vai ver aqui hoje é sobre isso, porque olha só, Belém, um homem de Belém de Judá. Você sabe o que significa a palavra Belém? A gente sabe que Jesus nasceu em Belém, né? Tudo começou aqui, viu, gente? Jesus vai nascer em Belém porque tudo começou aqui.
Belém. O que significa Belém? São uma junção de duas palavrinhas. Bet-Lehem. Bet Shalom. Bet Shalom é a casa da paz. Bet-Lehem é a casa do pão. Então, Bet-Lehem é a casa do pão. É tipo assim, você imagina que você nomeia uma cidade de casa do pão. Significa o quê? O que tem lá? Padaria, né? Pensa no lugar, é verdade, padaria. Casa do pão. E não é interessante pensar assim? Casa do pão. Se tem uma coisa que tem lá é comida. Se tem uma coisa que tem lá é terra fértil, colheita. E o que acontece nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento? Não tem pão. Acabou o pão. Olha lá. Houve fome na terra. Qual terra? Na terra de Belém. Então não tinha pão na casa do pão. Acabou a comida no lugar que se provê comida. E então não tinha um lugar de terra fértil, um lugar que era característico por ter, por exportar, por prover, por oferecer, por ter em abundância, por ter fertilidade, por ter grande colheita. Não tinha. Acabou. E eu me lembrei, sabe do que, gente? Aquela cena em que falta. E o Abacuque, o profeta, ele tem uma visão em que ele vê a seguinte situação: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que o Abacuque está expressando? Uma convicção num tempo de escassez. O que nós precisamos ter num tempo de escassez? Convicção. Meus irmãos, pode te faltar tudo, que jamais te falte convicção. Ainda assim, confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que falte, ainda que não tenha, ainda que acabe saúde, ainda que acabe comida, ainda que acabe tudo, que não falte isso que tinha de sobra em Abacuque. Convicção. Ainda assim, eu louvarei, eu adorarei, eu buscarei, eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então a minha alegria não estará condicionada às coisas desse mundo, dessa terra, essas coisas virtuais. Sabe? Esse mundo é virtual. Não estou falando nem do celular, não. Eu estou falando desse mundo. É uma virtualidade. Porque quando os olhos dos homens se abriram para essa realidade, ele viu um mundo virtual e achou que aquilo era tudo que tinha. Mas o real, e eterno, e espiritual, se perdeu. Aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, não pode ser visto pelos olhos humanos. E essa convicção que nunca pode faltar. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos pelo que vemos, nós não andamos pelo que aparenta ao mundo, pelo que oferece o mundo, pelo que entrega ao mundo, pela oportunidade que vai surgir ou surgiu. Nós não andamos por essa realidade, nós andamos por fé. E fé é convicção de coisas que não se veem, daquilo que é invisível, daquilo que é eterno. Então nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então qual é o contrário de fé? Não é incredulidade. É vista. Quando nós não temos fé, porque os nossos olhos estão grudados demais nas coisas daqui. Nas coisas daqui. Qual é o contrário dos olhos? É os ouvidos. Na Bíblia esse é o contraste. O maior contraste que existe no ser humano é isso aqui, ó. Olho e ouvido. Porque o olho me apresenta o que atrai, mas o ouvido me faz ouvir aquilo que é eterno, a palavra de Deus. O que eu preciso? Ouvir o que é eterno, não ser atraído pelo que eu vejo, que é passageiro. Então o meu olho gera em mim cobiça.
mas o meu ouvido gera em mim contentamento. Eu preciso de contentamento, eu preciso de convicção, eu preciso de fé. E fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, no tempo de escassez, no tempo de falta, eu preciso ouvir. Quem anda por vista, quando vem a fome, só vê falta de pão e não vê a presença do Pai. Todo mundo que anda por vista, quando vem a fome, olha para a prateleira e só vê que falta pão, mas não consegue perceber a presença do Pai. O que nós precisamos não é de olhos que veem que falta. Falta, 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 falta. Né? Quantas pessoas veem que falta? Ah, tá faltando mais dinheiro, tá faltando marido, tá faltando uma mulher, tá faltando um filho, tá faltando um pai, tá faltando uma mãe, tá faltando dinheiro, tá faltando conta, tá faltando comida, tá faltando. Sempre tá faltando, né? Tá faltando água, não é? Falta água. E a gente não consegue perceber quando a gente. Isso aí é o óbvio. Isso é o que o olho vê. Nós não somos o povo do olho. Nós somos o povo do ouvido. Isso é ser discípulo. O homem caído é o homem do olho. O homem erguido é o homem do ouvido. Que se move por convicção. Não por aquilo que vê, mas por aquilo que sabe, por aquilo que conhece. E eles foram passar algum tempo nas terras de Moabe. E aqui que a coisa vai ficar feia, gente. Por quê? Olha só, ele foi passar quanto tempo na terra de Moabe, nos planos dele lá, que ele conversou com a esposa, falou assim, não, a coisa tá feia por aqui, tava pensando, tava tendo uma ideia, que aqui tá faltando, não, vamos passar um tempo, mas marido, quanto tempo? Um tempo. Quanto tempo? Hã? Vai, é o spoiler esse, né? Mas no plano original era quanto tempo? Um tempo. Indefinido. Vamos lá. Até passar essa encrenca aqui. Até melhorar o Israel. E eles decidem ir. Mas qual que é o detalhe desse texto que muitas vezes passa desapercebido para nós? Eles vão para onde, gente? Qual que é a terra para onde eles vão? Eles saem de Belém, a terra do pão, a casa do pão, o povo de Israel. E vão para onde? Moabe. Sabe o que é Moabe? Não? Moabe é o antigo inimigo do povo de Deus. Moabe é uma terra, assim, eu falei que era proibido para menores de 40, né? Então, Moabe, a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia, aparece como quando ele nasceu, um homem chamado Moabe, e que deu o nome a essas terras e a um povo. E esse homem, ele nasceu como? Ele é fruto de um incesto entre uma filha e um pai. E a filha fez o quê? Falou assim, Sodoma e Gomorra, olha o nível da conversa. Sodoma e Gomorra virou sal, virou pó, virou enxofre, virou cinza. E os meus colegas que estavam lá não vai mais me dar filho. Então eu já sei, eu vou embebedar o meu pai. E quando ele tiver grogue, eu vou ter relações com ele. E ele vai me engravidar. Assim nasceu Moabe. Não, a história é tranquila, gente. É pra lá que o Elimeleque falou, vamos mirar. Dizer que é coisa boa, né? O Elimeleque falou assim, não, tava aqui pensando, esposa, e já tenho a solução para o nosso problema de falta de pão, Moabe. Por que Moabe? Porque Moabe, gente, fica do outro lado do Mar Morto, são terras baixas muito férteis. Então ele leu no jornal que Moabe estava dando colheita em abundância. Então o que faltava em Israel, em Belém, sobrava em Moabe. Então para onde a gente vai? Para Moabe. Porque Moabe tem pão de sobra. Fiquei sabendo que lá, nossa, a inflação está lá embaixo. Fiquei sabendo que lá você compra pão por 10 centavos. Lembra quando comprava pão francês por 10 centavos? Eu lembro dessa época, ficando velho. Não é? Lá o pão tá 10 centavos, aqui a gente compra por quilo. Lembra quando mudou para quilo? Nossa, aquilo lá foi... Então, eles foram... Mas pensa nisso, como isso é sério que está acontecendo.
Eles estão deixando, não é você falar assim, gente, eu acho que eu vou me mudar para tal lugar, não. Quem deu a terra onde eles estavam morando? Quem deu a terra onde eles estavam morando? Deus é a terra prometida. O Deus do pacto fez um pacto com Abraão há não sei quantos anos atrás e falou, eu vou dar uma terra para você, para seus descendentes. E deu a terra. Quando o descendente pisa o pé na terra, o que ele faz? Eu acho que no vizinho está dando mais comida, mas eu vou mudar para lá. Você percebe como é séria essa decisão? Ele se esqueceu do quê? Do pacto. Se esqueceu do pacto. Ele se esqueceu da aliança. Ele se esqueceu da promessa que Deus havia feito, que daria uma terra para o seu povo e que ele habitaria essa terra. Mas é mais sério do que isso. Porque, gente, hoje nós podemos adorar onde a gente estiver, em espírito e em verdade. Jesus disse isso. Mas naquele tempo, onde deveria se adorar? Em Israel. Eles tinham festas, celebrações que eles comemoravam, adoração. Eles tinham que ir ao culto, ao templo, adorar a Deus. Então, ao mudar para Moab, o que ele estava fazendo? Deixando a adoração. Então a mulher dele falou assim, mas aí lá não vai ter o culto, né? Não, mas aí Deus é amor. Só que ele não usou a palavra recebe. Deus é amor, recebe. O Deus do pacto. Entende? E ele se moveu não por convicção, por conveniência. E aqui é uma reflexão para nós. Quando você toma decisões na sua vida, você toma decisões por convicção ou por conveniência? Quando você fala, bom, decidi tomar esse passo, dar esse passo, fazer isso. Você faz porque é conveniente a você ou porque é uma convicção que foi gerada a partir da palavra de Deus? O que é pecado? Às vezes a gente rebaixa demais a palavra de Deus e a vontade de Deus. A gente diz assim, pecado é não falar palavrão, não trair, não roubar, não matar. Calma, gente. Sabe o que é pecado? É não agir a partir de uma convicção da vontade de Deus. Isso é pecado. É muito fácil explicar de Salvador. É muito difícil explicar como o Senhor. É isso. Salvador é legal. Mas o pacote é um só. Não tem como ele ser o meu Salvador sem ser o meu Senhor. Até porque ele me salva de quê? De mim. Ele me salva de quê? Das minhas tentativas de agir egoisticamente, por conveniência. É disso que ele me salva. Ele me salva do meu pecado. Então ele vai me salvando todo dia. A partir do momento em que eu ouço a sua palavra, a sua voz, ele vai me salvando, ele vai me regenerando, ele vai me transformando. Então essa salvação que Deus promove em nós, não é uma salvação de ir para o céu só. É uma salvação de diariamente sermos transformados da nossa corrupção para o nosso novo homem, o ser criado em Deus. Então, quantas vezes a gente agiu não por princípio, mas por meios? Porque se o Deus nosso é o Deus recede, é o Deus do pacto, nós temos princípios. Nós temos um princípio, nós temos uma origem, nós somos formados nós temos uma história. Nós somos um povo. Nós temos uma origem. Nós temos valores. Nós temos princípios. Nós não agimos pela conveniência, pelos meios. Nós não agimos pelo que vai dar mais dinheiro, pelo que vai dar mais conforto, pelo que vai gerar mais tranquilidade, pelo que vai facilitar a nossa vida. Nós agimos por aquilo que nós somos feitos. Nós temos um princípio. Nós temos princípios. Então nós temos um Deus que é o Deus da nossa aliança, o Deus da aliança, o Deus do pacto, que nos convida a decidir. Então, gente, às vezes eu e a Valéria a gente fala assim, vamos assistir um filme hoje? Aí beleza, aí coloca lá. Todo mundo tem essa experiência. Você vai lá e fica assim, E vai o filme. Vai ser do quê? Vai ser de terror? Vai ser de suspense? Vai ser de comédia? Vai ser de ficção científica? Aí quando você fala assim, não, vai ser de comédia. Aí tem 30 mil filmes de comédia. Você fica, meu Deus, isso aqui é sem graça, isso aqui não sei o quê. Na hora que você vai ver, já, vamos dormir? Nem assiste nada, não vai dormir. E isso, gente, isso é escolha.
Sabe o que a escolha gera na nossa vida? Ansiedade. Ansiedade. Jesus não viveu a partir do que escolheu. Ele viveu a partir do que decidiu. E sabe o que é decidir? É uma decisão. É fazer uma cisão. A Joyce sabe o que é isso. Um corte. Um corte com quem? Um corte comigo. Decidir é falar, agora eu vou agir com base naquilo que eu sei. Vou tomar uma decisão a partir daquilo que eu aprendi na palavra. Então eu não tenho 1 milhão de opções na minha vida, não. Eu tenho aquilo que Deus escolheu. E aquilo que Deus escolheu, para mim, eu decido viver. Então Deus já escolheu. Eu não preciso olhar 1 milhão de opções e viver ansioso. Eu preciso sofrer a angústia de decidir segundo o que Deus já escolheu. Esse é o maior desafio da nossa vida. Decidir a partir do que Deus já escolheu. Deus já escolheu. Você decide. Nós não temos muita escolha. Nós temos uma decisão. Submeter a nossa vida ou não à vontade dele. Muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente acha que tem muitas escolhas. A gente não tem. Nosso Deus já fez a escolha para a gente. Agora cabe a gente submeter. Cabe a gente obedecer. Cabe a gente esperar. Cabe a gente depender. Depender. Submeter. Se é o tempo de espera, espera. Se é o tempo de decidir, decida. Se é o tempo de agir com coragem, haja com coragem. Mas Deus já decidiu o tempo. A gente precisa só ser sensível e submeter aquilo que Ele quer. Perceba, quando Jesus foi para a cruz, Ele não estava ansioso, estava angustiado. Porque Ele falou, Deus, Pai, o Senhor já fez a escolha. A escolha de Deus já estava feita. Qual era a escolha de Deus? A cruz. Jesus precisava fazer o quê? Decidir ir para a cruz, que o Pai escolheu. Então não tinha ali um leque de opções para Jesus morrer, ou o tipo de vida que ele iria viver. Assim, como é que eu vou viver? Não, o Pai já escolheu. Cabe a Jesus submeter-se. E essa foi a luta de Jesus. Eu preciso decidir segundo a vontade dele. E esse foi o problema desse povo aqui. Essa família em específico. Porque eles acharam, quando deu ruim em Belém, eles olharam para todas as terras de Israel e fora de Israel e falaram assim, gente, qual é a melhor opção de terra para ir? Vamos ver. Olha, achei essa Moab. Olha, mulher, Moab é muito interessante. Gostei dessa Moab. Olha, tá dizendo que lá tá maravilhoso de viver. O IDH tá 10. Melhores cidades do Oriente Médio para se viver, Moab. Vamos mudar para Moab? Eles não tinham essa escolha. Deus já decidiu onde eles viveriam. Eles tinham que decidir. Gente, para e pensa um pouco. Quantas vezes a gente toma algumas escolhas assim na nossa vida, muito mais baseadas na conveniência, nos meios que vão gerar algum benefício individual, ao invés da gente decidir segundo aquilo que é a vontade do Pai para nós, hoje. Hoje. A vontade do Pai para essa família era permanecer. Permanecer. Mas eles decidiram viver ali há algum tempo. E aí é interessante, né? Porque muda a frase, né? Antes o plano era viver algum tempo. Agora dá uma olhada no verso... Olha lá. Final do versículo 2. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Vamos ficar por aqui. Tipo assim, decidiram permanecer. Por tempo indefinido. E é aquela velha coisa, né, gente? Às vezes a gente fala assim, é só por um tempo. É só um pouquinho. É só um errinho. Só uma bobagem. É coisa boba. É só 2 minutinhos, mas não vai dar nada. E aquilo se torna um hábito. E aquilo se torna um vício. E aquilo se torna um monstro. E aquilo domina a nossa vida.
E a gente nem se lembra mais quando foi que tudo aquilo começou. Começou com uma brecha. Vamos viver lá um tempinho, coisa básica. A gente vai lá passar um final de semana, depois a gente volta. Não, mas aí agora, já que a gente está aqui, fica um mesinho. E aí, gente, a gente lê no versículo 3 ou 4 que esses meses viraram 10 anos. 10 anos. 10 anos eles olham para trás e dizem: como foi que isso começou? Eu nunca me esqueço de uma frase de um líder espiritual. Ele disse uma verdade tão grande. Ele falou assim, Mahatma Gandhi, ele falou assim: suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. Seus valores se tornam seu destino. Parece que Moab se tornou o destino deles. Uma ideia que surgiu na mente foi verbalizada. Depois de verbalizada, foi escrita. Depois de escrita, se tornou prática. Depois de prática, se tornou hábito. Depois de hábito, eles passaram a viver lá e falaram assim: não é que é maravilhoso viver em Moab? Nem me lembro mais o que é ler a Bíblia, o que é ir no culto, quem que é o Deus, o que é recede, o que é amor, o que ele fez por nós, como é que é Páscoa, que ele libertou a gente do Egito. Mas viver em Moab tá legal, né? Percebe como se distanciou e se tornou um destino? Então, e é impressionante. Quem aqui já passou por situações difíceis na vida sabe do que eu estou falando. A gente é testado quando a gente passa por situações de crise. Ali é que o nosso coração é testado para ver do que ele é feito. É quando Deus esquenta a chapa. É quando a chapa fica quente. Que tudo que está em volta se derrete e a gente vê do que é feito o coração da gente. Quando a coisa fica feia. É quando lá no fundo a gente percebe o que a gente jamais teve condição de admitir. Eu prefiro o pão do que o Pai. No fundo, eu só quero saciar meu estômago. Não quero conhecer o Pai. Isso é totalmente contrário à tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado à pior situação, à pior tentação, à pior falta de pão no deserto. No deserto. E quando o Satanás tentou ele, quais foram as palavras de Satanás? Vocês lembram? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, você achava até hoje, não vai achar mais, que Jesus disse aquelas palavras: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha, ele está falando do ouvido. Não é o que eu vejo, pão, é o que eu ouço do Pai. Ele não inventou aquelas palavras, ele está escrito em Deuteronômio. Essa família aqui conhecia Deuteronômio, já tinha sido escrito essa passagem aqui. Já estava aqui, estava quentinho, inclusive, era um pão recém-saído do forno. Deus tinha acabado de falar essa frase de Deuteronômio. Não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Certeza, todo mundo aqui sabe esse versículo. Até quem não vai na igreja sabe. Você recita esse versículo na hora da tentação? Não só disso viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de dinheiro viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de poder viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de sexo viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de elogios viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você recita esse versículo para você quando você está sendo tentado? Jesus recitava. Jesus recitava. E aí então a gente vai fazendo umas concessões, e aquilo vai virando um padrão de vida. E aquilo que era uma exceção se torna a regra. Isso é que é o tenso. Quando aquilo que era uma exceção na minha vida se torna a regra.
E aquilo que foi uma brechinha que foi aberta, gente, Satanás só precisa disso. De uma brecha. Para fincar uma estaca e fazer um estrago. E era isso que ele estava fazendo na vida dessa família. Uma ideia interessante que apareceu na cabeça daquele cara, que no final levou eles para um destino. Um destino, Moabe. Mas olha só, o versículo 2 diz algo incrível. Qual era o nome desse pai de família? Meleque. Elimelec. Vocês não sabem, mas esse nome é muito importante. Sabe o que significava Elimelec? Meu Deus é rei. Imagina uma pessoa que a vida inteira ela ouve assim: meu Deus é rei. Ajuda a gente aqui. Oh, meu Deus é rei. Ou vai bater palma na casa dele: meu Deus é rei. Alô, meu Deus é rei falando. Você imagina que todo dia ele é lembrado que Deus é rei? Num tempo em que Israel não tinha rei. O nome dele dizia: minha terra não tem rei, mas Deus é o nosso rei. Agora, o que eu acho mais impressionante disso, gente, é que o nome desse homem era Meu Deus é Rei. E foi justamente disso que ele se esqueceu. Do que era mais óbvio. Meu Deus é Rei. Ele poderia, quando faltou pão, ele só poderia virar para a esposa dele e falar assim: Elimelec. Meu Deus é Rei. E ele cuida de nós, ele vai prover. Mas não, eles foram para uma terra onde Deus nem era cogitado nem como prefeito. Quiçá como rei, como senhor. Quantas vezes nós como cristãos levamos o nome de cristãos? Mas na prática, isso é só um nome. Cristão. Mas não faz diferença nenhuma. Na prática. Percebe como às vezes é um nome. Imagina ele chegando em Moab e falando assim: prazer, qual é o seu nome? E ele tendo que dizer: Elimelec. Meu Deus é rei. É tipo assim: você é cristão? Aqui? Fazendo isso? Sabe? Ah, cristão? Ô cristão. Quem já leu o Peregrino se lembra que o nome dele era Christian. Cristão. Cristão? Ah, cristão, você tá aqui, cristão? Você tá fazendo isso, cristão? Ah, mas cristão só se tornou um nome. Como é que chama? É não praticante. É um Elimelec não praticante. Não significa nada dizer-se católico, evangélico, protestante. Nada. Se você não viver como Deus, de fato, é o seu rei. Agora, isso vai ficar mais interessante, sabe por quê? Qual é o nome da esposa dele? Noemi. Sabe o que Noemi significa? Agradável. Olha que casamento lindo. O Elimelec, meu Deus é rei, se casou com uma mulher agradável. Eu imagino que Noemi devia ser uma mulher incrível, assim, né? Uma mulher fácil de lidar, agradável. Sabe aquela pessoa que chega, pode chegar em qualquer cenário que for, fala, nossa, ainda bem que é agradável e chegou. A Noemi tá aqui agora com a gente, tudo vai ficar fácil, aquela mulher que, né, onde passa, tá, né, todo mundo sorri, ela sai na vizinhança, todo mundo dá risada, brinca, é a mulher agradável, pode ver a situação que for na vida dela, vai ser agradável, porque ela é agradável, é quem ela é. Mas eles deram à luz 2 filhos. O nome deles era Malom e Quilion. Sabe o que significa Malom e Quilion? Enfermidade. Quilion significa moribundo, quase morto. Não, é estranho. Eu sei que você está se perguntando assim, como é que o Elimelec e a agradável Noemi foram dar à luz enfermidade e moribundo? Você imagina você ser chamado de enfermidade onde você for? Ô, doença. Ah, chegou doença. Não é o nome dele mesmo, gente. O que se passa no coração de um pai e de uma mãe para fazer isso com o filho? Sabe o que aconteceu, gente? É uma coisa muito simples.
Eles se esqueceram de quem eles são. Eles se esqueceram do nome que eles carregam. As circunstâncias da vida se tornaram mais absolutas do que as verdades eternas. A vida bateu, e eles falaram assim, quer saber? A vida é isso aí mesmo. É doença, é enfermidade, é morte. Se vier o próximo, vai chamar morte. Se viesse um terceiro, vai chamar morte. Porque do enfermidade pro moribundo, qual que é o próximo? Não é? É verdade, gente. Porque para eles era isso que era a vida. Tem gente que é assim. A vida bate tanto. Chega uma hora que eles vão dando o nome dos filhos disso. É isso que a vida significa para mim. Doença, morte, praga. Se tiver 10 filhos, ia chamar tudo isso aí. Praga, desgraça. Sem vida. Fraco. Quantas famílias, gente, nos chamam assim seus filhos? Isso é que você não sabe, né? Quer ser isso aí mesmo. Agora, sabe o que é mais sério? Quando nós, cristãos, Elimeleques, Noemis, começam a criar os seus filhos como doenças, enfermidades, mortes. Porque a vida bateu tanto na gente que a gente se esqueceu de quem a gente é. Tanta coisa ruim aconteceu, tanta desgraça aconteceu, tanta porcaria aconteceu, que para nós é isso que sobrou. Deus se esqueceu da gente. Então, é isso que a vida é. Então, gente, às vezes, a gente se esquece de quem a gente é. E a gente se define pelo que nos aconteceu. Não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que a circunstância defina quem você é. Porque você não é o que te acontece. Você não é o que você sente. Você não é o que fizeram com você. Você não é as suas falhas. Você não é os seus pecados. Você é aquilo que o Pai diz que você é. Filho, filha amada. Mas infelizmente o Elimeleque e a Noemi escolheram não ficar pensando no que Deus disse. E as circunstâncias definiram quem eles são. E os filhos deles são assim chamados. E aí, gente, lá em Moabe, não é a fome que os assalta, mas a morte. Eles são visitados. Sim, na despensa, muita comida. Quando eles olharam e falaram assim, gente, olha, a gente enriqueceu aqui em Moabe, não falta nada. Elimeleque morre. Morreu. Se antes essa mulher sofria de falta de pão, agora essa mulher sofre de falta de marido. Agora percebe só essa desgraça. Ela correu de lá porque faltava pão. Ela chegou aqui em Moabe e agora faltou marido. E você pensa nisso, uma mulher com 2 filhos, e ela olha para o lado, enfermidade, moribundo, marido morto, numa terra estranha. Ela tem falta do marido, falta de saúde, falta de Deus, falta do povo de Deus, falta de conhecimento de Deus. Jesus disse assim, Deus disse assim, meu povo perece, não é por falta de pão. Meu povo perece por falta de conhecimento. Eles não me ouvem. É por isso que eles estão perecendo. Essa mulher perecia de todos os jeitos possíveis. Fora da terra do povo de Deus, desconhecendo completamente a vontade de Deus, e agora sem marido. Era uma mulher definida pela falta, pela escassez. E aí, gente, no versículo 4, eles se casaram. Então aí a Noemi teve uma ideia, né? Ah, meus filhos, já que a gente está aqui sozinho, vamos fazer o quê? Casar, né? Se casaram com quem? Mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Ambas não conheciam a Deus. Aí você fala assim,
Ah, demais, tinha que casar, né? Que bom, graças a Deus que eles casaram. Só tem, assim, um pequeno detalhe, o que Deus havia dito na palavra de Deus. Eles quebraram o pacto. Qual pacto eles quebraram? Deus disse. Deuteronômio 7, não se casem com as pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas deles para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para seguir outros deuses. No momento em que os seus filhos se casarem com pessoas que não me seguem, que não são meus discípulos, naturalmente, sistematicamente, continuamente e organicamente, ele vai conduzir os seus filhos para longe da vontade de Deus. É uma questão de tempo. Questão de tempo. Vai. Não é que talvez, não é que vai. Ah, mas graças a Deus meu filho no céu da igreja, mas o coração dele está longe. Por quê? Porque ele é casada com uma mulher ou com um homem que ao invés de conduzi-los para a presença de Deus, os afasta. Quantas pessoas estão na igreja, mas os seus corações, porque o que acontece dentro de casa é o que acontece. Eu sempre falei isso quando eu pastorei jovens. Eu disse assim aos jovens solteiros, olha, legal, vai ser uma festa linda, vai ser maravilhosa. Com certeza vai ser uma festa assim, incrível, é casar e tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa, na hora que o bicho aperta, na hora que o bicho pega, na hora que a chapa esquenta, quem que vai pegar na sua mão e dizer, Elimeleque? Quem que vai pegar na sua mão e dizer assim, tá tudo bem, acabei de ler na palavra de Deus, que Deus não se esqueceu de nós. Percebe? Como tantas vezes a gente quer colocar uma pessoa para caminhar ao nosso lado, um caminho que ela não conhece. E isso destrói. E esses meninos, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, descendentes de um incesto. O povo inimigo de Deus. Quando o povo de Israel, nem contei esse episódio, mas quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, já vai. Tá bom. Quando o povo de Israel estava no deserto, Moabe, os moabitas, praguejaram sobre Israel. Lutaram contra Israel. E a gente está dando nossos filhos para casarem com eles. Qual é a comunhão entre essas duas coisas? Então, gente, a gente precisa, sabe fazer o quê? Isso é muito sério. Orar pelos nossos filhos. Eu e a Valéria precisamos começar a orar pela esposa do Heitor. A gente precisa orar pelas esposas e maridos dos nossos filhos e filhas. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes você cria a vida toda para ela se apaixonar ou ele se apaixonar na adolescência, na juventude por alguém que vai pegar o coração dele e conduzir para longe da vontade de Deus. Ore pela pessoa com quem você vai entregar, para quem você vai entregar os seus filhos. Isso é muito sério. Mas sempre tem esperança. Essa história, aliás, é uma história de esperança. Aliás, o nome que a gente viu dessa Moabita é o nome do livro, Ruth. Então, assim, sempre tem esperança, gente. Ora, a oração é onde a esperança avança. Então, a gente sempre tem que orar. Porque quando a gente está orando, a gente está dizendo, não acabou. É impressionante, né? Como eles dão um jeitinho ali naquela situação. E, aliás, tudo que a gente tem visto até agora é um jeitinho. Faltou pão aqui? Vamos dar um jeitinho e vamos para lá. Estamos lá, o marido morreu, vamos dar um jeitinho, a gente casa os filhos. E sempre elas vão dando um jeitinho. Eu acho impressionante como nós brasileiros somos o povo do quê? O jeitinho. Não deu certo, o que a gente faz? Não, a gente dá um jeitinho. Né? Não precisa obedecer tudo que Deus falou. A gente dá um jeitinho. A gente ajusta aqui, a gente remenda ali, traz para lá, aperta aqui. E ao invés da gente fazer aquilo que é o mais simples, difícil, mas simples, esperar, depender e obedecer. Hoje. Você não precisa tomar decisão agora de obedecer todo o tempo da sua vida. Você pode tomar a decisão de obedecer hoje. Aí amanhã você decide obedecer amanhã. Aí depois da manhã você decide obedecer depois da manhã. Aí você vai obedecendo um pouco de cada vez. Até você ter uma vida de obediência. Porque eu não consigo decidir agora obedecer o que eu vou fazer no ano que vem,
Mas eu consigo decidir obedecer hoje. Depender hoje. Esperar hoje, confiar hoje. E aí, gente, bom, a gente já vou acabar por aqui. O que acontece é que o Malon e o Quilion morrem. Não era pra tanto, né? Caminhar a vida inteira com esse nome. Uma hora vai, né? Morreram. E aí, gente, pensa no seguinte. Essa mulher que já estava com falta de tudo, agora fica com falta dos filhos também. E esse é o cenário que a gente encerra hoje. De uma mulher desprovida. Sem filhos, sem marido, sem povo, sem Deus, sem conhecimento. Sem. Esse versículo 5 acaba com uma mulher sem nada. Ela não tinha nada. E assim, para não falar que ela não tinha nada, ela tinha 2 noras. 2 noras. Orfa e Ruth. Mas a gente vai continuar na semana que vem. E eu queria só terminar com essa reflexão. Uma hora, gente. Uma hora a tempestade vem sobre a nossa casa. Uma hora a tempestade vem. A pergunta não é se ela virá. A pergunta é quando ela virá. E quando ela vier, a sua casa vai permanecer em pé? Só tem um jeito da sua casa permanecer em pé. Se os alicerces dela estiverem sobre algo eterno. Se os alicerces da sua casa estiverem sobre o fundamento eterno da palavra de Deus. É por isso que a gente está aqui. Porque nós estamos afirmando semana após semana, domingo após domingo. Nosso Deus é um Deus do pacto. Nosso Deus é o Deus da aliança. O nosso Deus é o Deus que não se esqueceu de nós, independente do que aconteça nessa vida. Independente de quem for prefeito, de quem for presidente, de quem for rei, independente da economia, independente do que aconteça com a nossa sociedade. Nosso Deus é o nosso Deus e Ele jamais vai nos esquecer. O amor dele é um amor pactual, é um amor contínuo, é um amor que não acaba. É um amor que nos persegue continuamente. Então, assim, não haja na sua vida, não tome decisões com base nas circunstâncias. Você quer sair daqui com uma coisa só, saia com isso. Não decida com base nas circunstâncias. Decida com base no amor eterno do nosso Deus. Amém? E a gente vai celebrar a ceia hoje. E essa ceia fala sobre isso. Quando a gente olha para a ceia, a gente precisa se lembrar do recede. Recede. Isso é ceia. E eu queria dizer o seguinte, gente. A Najara tomou o compromisso, né, Najara, de ser a nossa preparadora oficial da ceia. Ela e meu pai, né? Meu pai tá afastado dos gramados. Né? Mas logo vocês vão comer o pão do meu pai também. Não é? Seria bom trazer lá o pessoal também, né? E a gente tomou uma decisão, gente, que é o quê? Fazer a ceia a cada 15 dias, tá? Então, hoje tem ceia, semana que vem não terá, na outra terá. Então, sempre quinzenalmente, obrigado, Joyce. Sempre quinzenalmente a gente vai ter ceia, tá bom? E aí a Najara, quando meu pai não puder, a Najara vai continuar preparando até que meu pai possa voltar ativa, tá? Porque meu pai fez ceia por bastante tempo, né? Assim, com as próprias mãos, né? Não é verdade?